Olá, comunidade do Projeto ACBR. Olha só quem está de volta, eu mesmo. Puxa vida, eu não sei faz quanto tempo que eu não gravo esse vídeo de notícias de segunda-feira. Peço sinceras desculpas a vocês que já estavam acostumados a ver esse vídeo toda segunda. Prometo empenho em continuar gravando esse vídeo toda segunda. É uma tarefa muito importante para nós do CBR, essa comunicação que a gente mantém com vocês aqui toda segunda. No vídeo de hoje eu explico um pouquinho os motivos aí de eu não ter gravado, ter ficado todo esse tempo sem gravar o vídeo de notícias. O que você vai ver nesse vídeo? Vamos falar sobre o dia da CBR, lógico, ele está chegando, dia 10 de novembro é o dia da CBR, nós estamos fazendo isso com muito carinho, você vai saber muito sobre o nosso evento aqui nesse vídeo de hoje. Embarcadero Conference é essa semana, quarta-feira agora. Quarta-feira vamos estar com a equipe inteira do CBR lá em São Paulo, a gente é patrocinador da Embarcadero Conference, vários dos nossos consultores também são palestrantes, vai ter várias palestras sobre a CBR, a gente não podia deixar de estar lá na Embarcadero Conference como patrocinador. Tem uma mega promoção da Tectoy, rolou já semana passada, você deve ter recebido um e-mail sobre isso, dessa campanha, e a gente vai falar um pouquinho sobre esse vídeo, tem promoções muito bacanas mesmo, de impressora, gaveta, leitor, computadores, são preços assim que você não vai acreditar a hora que você vê, tem que comprar um lote, mas assim é muito boa a promoção. Vamos falar um pouquinho sobre as indisponibilidades da Cefaz, como a gente sempre faz, né? Envio de processos trabalhistas, agora você tem que enviar isso pelo e-social, começou uma regra nova, vamos falar um pouco sobre isso. NFSC do padrão nacional, o Ítalo terminou de mapear todos os endpoints da NFSC padrão nacional, então a CBR agora pode dizer que está 100% aderente ao padrão nacional, todos os serviços, todas as funcionalidades que existem no padrão nacional estão presentes dentro do código-fonte da CBR para você utilizar. Empresas, olha só essa notícia, empresas que usam cartão estão obrigadas à entrega do EFD Reinf. Puxa vida, mais uma obrigação. Então, assim, a obrigação sempre é do contribuinte. Quem vai cumprir ela, se é a empresa do PDV, se é o escritório de contabilidade, aí já são outros 500, mas a gente vai falar um pouco sobre essa nova obrigação acessória que as empresas, os lojistas agora que usam cartão de crédito vão ter que seguir, né? Alguns componentes da CBR quebraram. Vamos ver nesse vídeo quais são esses componentes que pararam de funcionar. Um monte de gente usava, no fórum está bombando esse assunto. Confere nesse vídeo para você saber 2 componentes que pararam de funcionar do ACBR. Infelizmente não depende da gente, são serviços de terceiros que não existem mais e os componentes quebraram, né? Vamos dar algumas dicas de homologação de TEF para o pessoal lá do Rio Grande do Sul. O pessoal do Rio Grande do Sul tem uma galera homologando o TEF aí devido à obrigação que surgiu lá. E a gente vai dar algumas dicas porque tem alguns testes que tem muita gente caindo. Então nesse vídeo também a gente vai falar um pouquinho, bem rapidinho sobre isso. SPED fiscal. Tem um novo manual que trouxe um monte de alteração no layout do SPED. Então a gente está pedindo ajuda para a nossa comunidade, para vocês nos ajudarem a implementar todas essas mudanças. Vamos ter que ler o manual, entender o que mudou e implementar tudo isso no SPED fiscal. E vamos falar um pouquinho também sobre algumas notícias de tecnologia. O vídeo de hoje está longo, né? Faz um tempão que a gente não grava, então coloca aí velocidade 2x para você conseguir ver tudo rapidinho, você não vai não vai perder nenhum conteúdo, porque eu falo um pouco devagar mesmo, então é mais fácil de se assistir em 2x. Confere o vídeo dessa semana e segunda que vem, promessa minha, tem outro vídeo. Valeu, pessoal, continua aí. Vamos lá, já estou com a tela compartilhada aqui com vocês e não podia começar o vídeo deixando de falar do dia do ACBR de 2023, dia 10/11, ou seja, está chegando, falta um mês e pouquinho aí. A gente está colocando toda a nossa energia na execução desse evento, até por isso que eu não estava conseguindo gravar o vídeo de notícias toda segunda, isso está consumindo demais nosso tempo, mas agora fica aqui a nossa promessa de toda segunda dar um jeito de gravar esse vídeo para vocês, porque quem perde somos nós mesmos, né? Se eu deixo de gravar esse vídeo, é eu mesmo que estou perdendo, né? Bom, do dia do CBR, olha, tem um chat aqui, você vai falar com a Aline ou com a Fran e vai saber tudo o que você precisa sobre o evento, né? Você clicando aqui, você vai saber quais são os palestrantes, quanto custa, como faz para chegar, se dá para ir de Uber, se tem desconto para quem é pró, se tem desconto para quem vai de caravana. Entra aqui no chat, conversa com elas, resolve, mas vai no dia do CBR. Você não vai acreditar
no que nós estamos preparando nessa edição. É um evento como você acho que nunca viu, um evento muito diferente de todos os outros que você participou, porque vai ter palestra, vai ter networking, vai ter muita coisa diferente, happy hour, tudo no mesmo local, um dia muito intenso que a gente está preparando para vocês. Aqui estão os palestrantes, né? São os palestrantes bem renomados aqui que a gente procurou contratar. Contactar, né? E a gente vai ter vários palcos, na verdade, total 6 palcos, então tem palcos para o CEO da empresa, tem palco também para o desenvolvedor da empresa, palco para o cara do financeiro, palco para o cara do marketing. A gente quer que a empresa inteira vá no dia da CBR, a gente quer gerar conteúdo para todo o pessoal que estiver lá. Então, assim, é um evento realmente que a gente está colocando todo o nosso esforço para fazer isso aqui com muito carinho, e a gente vê isso aqui como muito estratégico para a gente mesmo, né? Então, para você ter aqui uma noção das plantas 3D, né? Isso aqui, lógico, são maquetes digitais que a gente está preparando aqui para o evento, é o que a gente espera executar lá na prática, né? Os valores dos ingressos aqui, quem é próximo sempre vai ter desconto com a CBR, e a gente já está com muitos inscritos atualmente, né? Já passamos de 500 inscritos, aqui estão os nossos patrocinadores também. A gente ainda tem algumas pequenas vagas, acho que 2 vagas para patrocínio, tá? Quem estiver interessado. Mas assim, o evento já está sendo um sucesso nessa questão de inscrições e patrocínios, né? Então a gente está agora correndo para deixar tudo pronto e espera muito você lá para você se surpreender com o dia do CBR. Legal? Bom, vamos lá, vamos para as notícias, né? Esse vídeo é um vídeo de notícias, né? Então só para relembrar, olha, vou abrir aqui a página de notícias. Aqui você vai entrar em Fórum Aberto Notícias. Todas as notícias que a gente fala nesse vídeo, pelo menos as notícias relacionadas à CBR ou automação comercial, elas são postadas aqui. E se você quiser, você pode assinar ela. Você clica nesse botão laranja aqui, seguir, eu já estou seguindo aqui. E nesse caso, toda vez que a gente postar uma nova notícia, você vai ser notificado e você vai receber um e-mail, né, sobre essas novas notícias. Ou seja, você sabe em primeira mão tudo o que está acontecendo, qual Cefaz caiu, qual lei que mudou. Você vai receber tudo em primeira mão. Beleza? Vamos para as próximas notícias agora? Vamos falar sobre as contingências primeiro. Olha só quem teve contingência. Discord. Discord passou por instabilidade semana passada, sexta-feira aconteceu isso daqui, tá vendo? Muita gente relatando problemas no uso do Discord, o Down Detector subiu lá em cima quando a gente procurava por Discord, né? O pessoal recebia essa página aqui, ó, dizendo que ele tentou, foi bloqueado. Isso aqui é típico de Cloudflare, alguma ferramenta de proteção que eles estão usando, provavelmente alguma configuração que ocorreu lá, começou a acontecer isso. Aí até no Discord Status, que é a página oficial deles do Discord, estava dando que eles tinham algum problema, e logo depois eles corrigiram e tudo voltou ao normal. Hoje o Discord está funcionando normalzinho. Beleza? Vamos para a próxima. Aqui, olha, quem que entrou em contingência também, a Cefaz de São Paulo, né? Então, se a gente vê aqui no último tópico, até tem uma resposta atualizada aqui do Diego. Vamos lá. Aqui a Cefaz de São Paulo tem apresentado problemas, então eles até abriram a contingência agora. O Diego acabou de postar essa notícia, né? Aqui o Down Detector hoje cedinho aconteceu isso daqui, olha, tá vendo? Por volta das 8h30, hoje no dia 2, né? Estamos gravando o vídeo hoje, segunda-feira, dia 2, apresentou problemas na Cefaz de São Paulo. Não é de hoje que a Cefaz de São Paulo vem apresentando esses picos de inconsistência, ela dá uma sobrecarga, alguma coisa, fica, depois daqui a pouco ela volta, né? Então eles abriram contingência, ou seja, o problema foi uma coisa séria mesmo lá, ó. Então eles estão passando por algum problema, e a gente sempre quando coloca essa questão de contingência, a gente coloca esse tópico que ensina como você liga a contingência no seu sistema para você continuar emitindo a nota fiscal mesmo em contingência. Tá? A gente já falou várias vezes disso nos vídeos, não precisamos repetir agora. Mas aqui, ó, Cefaz de Minas, né? Minas não é muita novidade quando ela entra em contingência, né? Então isso aqui foi 25, acho que foi segunda passada, se não me engano, né? Vamos lá. Na segunda passada, Cefaz entrou em contingência, né? E também ativaram aqui, teve problemas e ativou a contingência Cefaz em Minas Gerais. Eles ainda continuam, eles trocaram todo o serviço, trocaram todo o servidor, mas eles continuam com muitos problemas de estabilidade lá em Minas Gerais, né? Os mineiros estão sofrendo com isso daqui. E mais uma Cefaz aqui também que entrou em contingência, ficou tudo vermelhinho, foi a Cefaz de Goiás, né? Tá vendo? Então a gente pode ver aqui, o Diego postou isso aqui terça, a 12h30 mais ou menos, estava tudo vermelhinho, a Cefaz de Goiás estava com indisponibilidade e também ativaram a Cefaz de contingência. Pelo menos eles estão ágeis na hora de ativar a contingência, né? Fica um período ali sem emitir, eles ativam a contingência, você chaveia para contingência e continua emitindo, né?
Beleza? Vamos ver as próximas notícias agora? O Diego postou hoje esse tópico aqui também sobre o e-social, processos trabalhistas no e-social, o que você precisa saber. Um tópico bem resumidinho, bem de estilo FAQ, né? Perguntas e respostas, né? Então aqui foi criado um novo evento no e-social sobre processos trabalhistas, que são para os processos que não cabem mais recursos, ou seja, aqueles que chegaram no fim, né? Então quando você tem que começar a usar a partir de 1º de outubro, ou seja, nesse mês já começa a valer esse evento, né? Então acredito que a CBR já esteja atualizada aí, inclusive com esse evento, né? Quem deve enviar, ou seja, todo mundo, né? Empregador, pessoas físicas, jurídicas e tal. Então eles querem que todo mundo agora passe a usar esse novo evento. Você consegue usar esse evento, ele explica isso aqui no fim, ó, pelo portal web e social, ou por uma aplicação que tem web service, ou seja, se você ainda não implementou, se a sua aplicação ainda não tem isso, você consegue fazer pelo portal web e social lá do governo. Né? Aqui ele também fala um pouco como é que fica o recolhimento de tributos, FGTS, né, que mudou um pouquinho também, mas e tudo isso foi tirado desse link do eGov mesmo, do site do próprio governo. Então, resumo do resumo, mas para quem lida aí com o escritório de contabilidade ou tem folha de pagamento, alguma coisa assim, no seu sistema, isso aqui é uma informação importante para você, porque mudou agora, outubro, você tem que começar a informar esse evento aqui dos processos trabalhistas. Próxima. A tabela aqui, 3.60, a tabela do NCM, né, com algumas exclusões de NCMs e inclusões. Aqui a gente também sempre fala sobre isso, olha, geralmente quando eles excluem o ICM, é um ICM básico, tá vendo? Ele termina com 00, né? E eles especificam ele em vários outros, né? Ou seja, você agora não pode mais usar, agora não, vou dizer a data aqui embaixo, vai ser 1/11, né? Você não vai poder mais usar esse NCM aqui e vai ter que usar um desses aqui, ou seja, você vai ter que substituir algum desses aqui. E além disso, eles incluíram esse outro novo aqui, né? Então eles sempre estão fazendo isso, especificando cada vez mais o NCM para eles terem cada vez mais controle dos produtos vendidos, né? Aqui tem as datas, mas observa que aqui no finalzinho, olha, o Diego colocou agora há pouco que eles publicaram uma atualização da CNT que as datas estavam erradas, ou seja, se começa 1/11, a vigência então vai até 31/10, né? Então realmente estava errado aqui essa questão da vigência. Né? Em homologação 15/10 você já pode testar com esses novos NCMs. Né? Aqui o Alexandre também lembrou que a gente tem um componente que é o CBR NCM, você pode usar ele para fazer as consultas, ele vai bater direto lá nesse site aqui da Syscomex para fazer essas consultas. Então, provavelmente os novos NCMs também devem estar lá para você verificar e baixar, ver como é que eles estão inseridos na tabela. Próxima. Olha só que bacana esse tópico. NFSE, Padrão Nacional com Integração via API. Ou seja, o ACBR concluiu, o Ítalo aqui, com todo o esforço do time do ACBR, que ajudou ele, concluiu todos os endpoints que existem nessa API da NFSE Padrão Nacional. Então o ACBR suporta agora todos esses endpoints. Eles têm alguns endpoints um pouco diferentes do NFSE tradicional, né? Por exemplo, você pode fazer consulta por DPS, consultar a NFS por chave, tem várias coisas novas que não tem aí geralmente na NFSE, que abraço e coisas do gênero. Né? Mas a gente mapeou tudo, ou seja, o nosso componente agora consegue falar com todos esses endpoints. E quem que vai usar esse novo serviço? Todos os MEIs já tem que usar esse serviço. Então a gente também tem uma configuraçãozinha bem rápida ali para você chavear. Ah, não quero usar o provedor da minha cidade, quero usar o MEI. Tem uma propriedade bem simples que falar, quero usar o padrão nacional. Ele já vai direcionar aqui para esse web service, que é um único para o Brasil inteiro, né? E as cidades que também falaram, eu não quero usar o meu próprio, eu quero usar o do governo. Então, algumas cidades, não sei se Curitiba, algumas cidades já optaram por isso, né? Geralmente a cidade não gosta muito de optar por isso, porque ela acaba cedendo muita informação para o governo federal. Então, às vezes, as cidades preferem ter o provedor dela mesmo, e passar isso, só o que ela interessa passar para o governo federal. Beleza? Mas é só para dar o recado que a gente concluiu todo esse mapeamento. Parabéns, Ítalo, parabéns, equipe ACBR, por esse trabalho aqui. Vamos dar uma olhada nesse tópico aqui que a gente fala do REINF, né? Olha só, dia 21/9 eles paralisaram o servidor para fazer uma migração, né? Isso provavelmente por causa dessa notícia aqui, ó, REINF, fim da possibilidade de enviar eventos de forma síncrona, ou seja, no dia 21 de setembro, agora só a partir dessa data só pode ser feitos os envios de forma assíncrona. Né? Então, provavelmente por isso que eles pararam o servidor. Por que a gente está falando de REINF? Dá uma olhada nessa notícia aqui, olha, da FENACOM, dizendo que a partir do dia 21,
Empresas que utilizam máquinas de cartão de crédito estarão sujeitas a mudança significativa nas obrigações fiscais. Ou seja, isso porque a declaração do imposto de renda detido na fonte, ou seja, o DIRF, vai ser substituída pelo quê? Pelo EFD-REINF. Ou seja, muitas empresas que hoje não usam EFD-REINF, mas que usam cartão de crédito, todo mundo usa cartão de crédito, vão ter que começar a usar. Se é o escritório contábil, se é o sistema, o software do PDV que vai ter que fazer isso, é algo que assim o mercado vai acabar definindo. Eu acho que é mais missão do contador fazer esse envio. Mas pode ser que você que tem um programa de PDV, de RP, tenha que começar a estudar um pouquinho do FD-REINF para você conseguir cumprir a sua obrigação aqui. E aqui acho que também é muito estratégico você ter um TEF, você ter algum meio de pagamento integrado no seu sistema, que aí você no final da venda já tem todas as informações do pagamento de cartão coletadas, né? Ou seja, você para atender isso aqui, provavelmente você vai ter que só gerar uma query e fazer alguma transmissão. Por outro lado, se não está integrado, se o cara ele vai ter que digitar tudo, isso aqui vai ser um transtorno, você vai ter que fazer uma tela de digitação. Ou seja, dá uma olhada nesse link, eu vou deixar na notícia desse vídeo essa notícia aqui, para você entender bem como que mudou e conversa com o seu cliente, com o seu contador, para ver quem que vai fazer o raio do envio desse EFD-REINF agora com as informações do cartão. Legal? Fica a dica aí. Vamos para a próxima? Vamos dar uma olhada nas melhorias que a gente fez aqui no ACBR. Então, falando do ACBR Monitor, a ACBR Monitor Plus é um programa muito usado no Brasil inteiro, tem várias software houses que utilizam o ACBR Monitor. A gente não pensa em descontinuar ele, para quem está sempre perguntando isso. Pelo contrário, a gente vem desenvolvendo ele constantemente. Então aqui, olha, por exemplo, isso aqui era um desejo que o pessoal tinha antigo dele. Para você definir o time zone, você tinha que entrar no monitor, na tela de configuração e configurar esse time zone manualmente. E se você tinha um sistema que atende vários estados, isso podia ser um pouco trabalhoso, você tinha que trabalhar com configurações diferentes para cada cliente, né? Ainda mais se às vezes esse monitor está numa máquina remota, tal, você tinha que entrar lá, configurar, não era algo tão simples. Agora você pode, por comando, ou seja, você tem esse comando aqui, NFE Set Time Zone, onde você pode definir o time zone manualmente, ou seja, por comando, sem precisar abrir a interface do monitor para configurar ele. Então isso aqui foi um pedido da nossa comunidade, a gente implementou, já está disponível. Vamos ver a próxima? Esse tópico aqui está na nossa base de conhecimento, foi criado pelo Diego, e é um tópico bem interessante que ele explica uma dúvida muito comum na nossa comunidade, né? Qual é a diferença ou a semelhança entre esse versão DF e o InfDF, né? Muitos falam, é a mesma coisa, o ACBR pega de uma e joga na outra. Não é bem assim. Então o Diego explica aqui nesse tópico, olha, o versão DF, o ACBR, você configura isso no ACBR para ele saber com qual web service que ele vai se comunicar, tipo nota fiscal eletrônica versão 3, que já está obsoleta, ou versão 4. Se você configura essa versão DF, ele vai bater num web service diferente, ele vai para um endereço completamente diferente, conforme a versão aqui que você apontou, né? É lógico que sempre a Cefaz mantém uma versão ativa. Às vezes ficam duas versões quando ela está fazendo a transição de uma para outra, às vezes durante uns 6 meses ficam as duas versões ativas. É o caso do CTE, por exemplo, 3 e 4. Você também pode aqui, a outra propriedade, né, que o pessoal confunde, que é essa infdfe.versão, essa é o que está lá dentro do XML. Então na CBR você pode pegar, por exemplo, um XML de NFE da versão 3, da versão 2, um XML bem antigo e carregar nele. A CBR vai entender, baseado na tag do XML, que esse XML é a versão 2, 3 e vai alimentar as propriedades que precisa. Na hora que ele for gravar esse XML de novo, ele também vai entender que ele é um XML da versão 3, só vai gravar com as tags que tem na versão 3. Então se a gente tivesse somente uma propriedade, a gente não ia conseguir fazer essa compatibilidade retroativa de abrir documentos antigos. Por isso que a gente tem a configuração aqui do versão DFE, e quando você não especifica nada, quando você cria um XML do zero, ele vai usar o versão DFE para criar esse XML nesse padrão. Mas se você carrega um XML previamente do disco ou do banco de dados, ele vai usar o InfDFE que está nesse XML. Beleza? Muito bacana esse tópico aqui. Bom, agora vamos falar de dois componentes do ACBR que pararam de funcionar. Isso aqui eu sei que é uma coisa chata, né? Mas infelizmente não depende da gente. Não foi o ACBR que parou com esses componentes. O que aconteceu? Esses são componentes que consultam web service e esses web services deixaram de existir. Um deles é o ACBR Sedex.
ele está dando um erro aqui de timeout. Por quê? Porque o Correio derrubou essa API que a gente batia lá para fazer a consulta do Sedex. Na verdade, alguns desses componentes nossos, eles faziam web scraping, ou seja, a gente ia lá na página do Correio, a gente simulava uma consulta via código, lia o resultado e entregava para você em formato de objeto. Mas quando eles desligam esse serviço, você não vai conseguir acessar nem pela página e o nosso componente também não vai conseguir acessar mais pela página. Então aqui tem várias opções de gente tentando achar coisas semelhantes. Parece que o Correio até publicou um site aqui que tem algumas APIs, mas a gente tentou acesso, a gente olhou aqui e parece que não é a mesma coisa. A gente não achou essa API do Sedex novamente para a gente restabelecer o funcionamento desse componente. Então, se você tiver alguma dúvida aqui do CBR Sedex, se tiver alguma dica de como a gente reimplementa ele novamente, né, não adianta a gente implementar em cima de um serviço que seja pago e de um serviço que seja caro. Ele vai ser muito limitado para as pessoas que podem pagar por esse serviço. Era legal esse serviço aqui porque ele era gratuito e todo mundo podia usar e o componente ficava aberto para todo mundo. Então, até o momento, ninguém aqui no tópico nos sugeriu uma mudança válida para a gente fazer o CBR Sedex voltar. Outro componente nosso que morreu foi o CBR Consulta CNPJ. Esse aqui era um componente que ia lá na página do Cefaz, que é a página que todo mundo usa para consultar a CNPJ. Ele abria um CAPTCHA para você digitar, um CAPTCHA simples até de resolver, baseado num PNG, e a gente trazia a consulta. Também era baseado em web scraping. O que aconteceu? A Cefaz não tem mais esse CAPTCHA em PNG. A gente usava um recurso que tinha lá na página de consulta, já era um reCAPTCHA, já era um CAPTCHA que é mais difícil, que não dá para a gente mostrar simplesmente numa tela para você uma imagem. Eles já tinham isso, mas ele tinha um link lá, consulta por voz. E nesse consulta por voz aparecia esse PNG antigo. A gente usava esse recurso, mas eles aparentemente derrubaram essa opção. Então esse componente nosso também parou de funcionar. O tópico está longuérrimo, tá vendo? Está aqui, ó, em mais de 7 páginas. O pessoal está conseguindo restabelecer ele usando o próprio reCAPTCHA, usando alguns artifícios como o web browser interno, o navegador, ou seja, dá um pouquinho de trabalho, mas tem um pessoal aqui no tópico que está conseguindo restabelecer ele. Também tem várias opções, como por exemplo Receita AWS, pessoas sugerindo outras APIs. E a gente não implementou ainda o nosso componente baseado nessas APIs, porque a gente entende que elas não são oficiais, né? Elas não são tão atualizadas igual a do governo. Então dá um pouco de receio quando a gente vai apontar para um serviço que a gente não sabe bem como que é a atualização dele, a periodicidade e tal. A gente ainda não sabe bem o que fazer com esse consulta CNPJ. Por enquanto, ele também está sem solução. Mas aqui tem várias opções para você ou voltar ele, colocando uma resolução para o desafio lá do reCAPTCHA, ou para você usar outros serviços semelhantes que também fazem consulta de CNPJ. Beleza? Infelizmente, esses dois componentes estão off. Vamos dar uma olhada nas próximas. Falando aqui do mundo dos conhecimentos de transporte, das transportadoras, né? O Ítalo criou um tópico aqui falando sobre esse campo InfraSA. Então é uma tag nova, um grupo novo, né, que tem agora no MDFE. E vamos entender um pouquinho por que ele foi criado. O Ítalo cita bem a história aqui, tá bem legal de ler esse tópico aqui, olha. Ele lembra que esse InfraSA, ele vem de encontro para matar o DTE. Não sei se vocês lembram, uma época foi tentado criar um novo documento de transporte, o DTE, e todo mundo falou, pô, mais um, já tem MDFE, CTE, agora vai ter o DTE, que era quase uma cópia do MDFE, né? Só que era uma guerra aí de secretarias, né, para ver quem tem mais controle. Ah, se não tem informação, aqui nesse XML não tem informação que eu preciso, então vou fazer um novo. Então, para pacificar isso, parece que a Cefaz do Rio Grande do Sul criou essa tag nova, chamada InfraSA, que vai dar todas as informações aqui que agora a secretaria precisa, né? Então, agora tem esse grupo novo e isso enterra de vez aqui a possibilidade de criação de um DTE, documento de transporte eletrônico, que era mais um documento, inclusive era pago, né? Então, a gente vai ver aqui quais são as cenas dos próximos capítulos, ou seja, se tem que fazer, né? O Ítalo comenta aqui que a nota técnica não deixa muito claro algumas coisas, né? Mas como a gente vai implementar isso daqui, assim que a gente tiver mais informações, lógico, a gente implementa na CBR e cria novos tópicos sobre esse assunto, legal? Mas é interessante saber, se você é de transporte, já fica atento aí que agora tem no MDFE tem esse grupo InfraSA, já começa a pesquisar um pouquinho mais sobre ele.
Vamos falar um pouquinho sobre TEF. Muitas empresas lá do Rio Grande do Sul estão homologando o TEF nesse momento. Por quê? Porque lá no Rio Grande do Sul mudou a lei que obriga que a emissão de documento fiscal e comprovante dos pagamentos de cartões ocorram na mesma máquina, na mesma impressora, de alguma maneira integradas, né? E o TEF é uma das formas mais rápidas de uma empresa de PDV atender essa legislação. Com isso, a gente está tendo uma demanda gigante de empresas homologando o TEF. E a própria PayGo mudou algumas rotinas lá no processo de homologação que começou a gerar dúvidas nesse passo aqui, passo 51 do teste de homologação da PayGo. Então a gente criou na verdade aqui o Edilson que criou um tópico com a dificuldade, né? E a gente foi respondendo aqui até que no finalzinho, ó, então se você está nessa situação, homologando o TEF e está tomando um tombo aqui desse teste 51 ou do 35 também, nesse tópico aqui a gente tentou responder eles, né? Então a gente dá uma olhada nesse tópico, eu vou deixar na descrição do vídeo, como que você consegue vencer esses testes aqui, o 35, 36, 37, 38 e o 51. A gente dá toda a dica aqui de como você configura o ambiente, de como você, ou no demo da CBR, como você pode simular, né? A gente vai dizendo aqui o que você tem que fazer para você conseguir vencer esses testes na hora de gerar roteiro de acordo com o que a CETES, que é a nova empresa que está fazendo a análise dos logs da PayGo, do jeito que ela entenda que está tudo ok. Legal? Vamos para a próxima. Olha, ainda sobre TEF, né? Aqui esse tópico é um tópico bem antigo, onde a gente fala da questão de como lançar pagamentos com voucher, né? Ou seja, cartões de alimentação. Aqui tem várias imagens de cartões de alimentação, como o Sodexo, o Alelo, Good Card. Todos esses tipos de cartão, geralmente a transação é uma transação de voucher. Então, quando ele pergunta lá, é crédito ou débito? Não é nenhum dos dois. Você escolhe a opção voucher. Na PayGo, ela é a opção 4. E feito isso, a transação consegue passar. Era um erro muito comum, as pessoas queriam fazer uma transação como débito e o cartão não passava, dava lá produtos não compatíveis, alguma coisa assim. Mas por que a gente está falando desse assunto também? Olha só o que acontece. Muita gente lá do Rio Grande do Sul usa a Vero, porque a Vero é uma adquirente lá do Rio Grande do Sul que processa o Banricompras, e o Banricompras é um cartão demais popular lá no Rio Grande do Sul, porque todos os servidores estaduais recebem o Banricompras, né? Tem o cartão Banricompras, então muita gente tem o Banricompras e quer usar ele nos estabelecimentos. Ocorre que a Vero, essa adquirente que faz o processo Banricompras até o momento, inclusive elas dizem que vão abrir isso para outras adquirentes, mas por enquanto é só a Vero que processa o Banricompras. Na concepção dela, os cartões de alimentação são débito. Então, se você tentar, por exemplo, passar um Alelo, um cartão de alimentação na Vero, você tem que lançar como débito e não como voucher. Muita gente tomou tombo disso, a gente também tomou tombo disso. Então, após a gente teve um evento no Rio Grande do Sul que a gente esteve lá, inclusive conheceu um pessoal lá da própria Vero, do próprio estado, algumas software houses de lá, e a gente criou um grupo de trabalho para entender por que essas coisas não estavam funcionando. E aí a gente acabou chegando nessa conclusão, que a Vero entende que os cartões de alimentação são cartões de débito e não voucher. Se você tentar transformar como voucher, vai vir esse erro. Então é uma exceção. Pelo que a gente sabe até o momento, é a única adquirente que tem esse entendimento, que os cartões de alimentação são débito. Né? Mas se você não tratar dessa maneira, quando o adquirente for Vero, ele não vai transacionar. Beleza? Próxima. Vamos para mais uma notícia. Publicada a versão 3.1.5 do Guia Prático do EFD e ICMS. Geralmente essas publicações aqui eram só atualizações, algum esclarecimento a mais, mas essa aqui não. Olha só isso daqui, olha. Alterou um monte de coisa, um monte de registro alterado, um monte de coisa que a gente vai ter que mexer no código-fonte da CBR para implementar. Então aqui o Elton, que publicou o tópico agora há pouco, ó, ele comenta que a gente vai ter que fazer vários ajustes no CBR SPED fiscal devido a essa nova publicação aqui, e que a gente agradece muito todo o apoio da comunidade que vai precisar disso aqui. Se você trabalha com escritório, se você gera esse SPED aqui, SPED fiscal, você vai, por favor, nos ajude a corrigir de acordo com esse novo manual aqui. Eles fizeram muitas alterações, vai dar um belo trabalho para a gente deixar o componente adequado aí com essas novas mudanças. Aqui no final do tópico ele coloca o link original do governo, que se você clicar vai abrir para essa página aqui, onde ele cita todos os registros alterados. Né? Mas você clicando, você vai também baixar a documentação completa. Vamos lá? Muito trabalho pela frente. Próxima.
Vamos dar uma olhada nas notícias do mundo da tecnologia e da automação no geral aqui. Localweb coloca o pé no México com a Bling e dá o primeiro passo para fora do Brasil. A Bling é um sistema para pequenas e médias empresas, mais pequenas empresas, todo web, e ele é muito popular no Brasil porque eles têm uma tática de aquisição que é praticamente gratuito o uso do Bling, ou paga pouquinho, não sei. Eles focaram muito nos pequenas e médias empresas e usam o Bling como uma forma de aquisição. O cara começa a usar o Bling, quero mais recurso, daí ele vai lá e paga mais módulo, ou pega uma versão maior que ele precisa pagar. Mas eles têm uma taxa de adesão muito grande porque eles entram com essa questão da gratuidade, né? Então, esse artigo é interessante, vai estar na descrição do link do vídeo, porque ele cita que o Bling foi a melhor compra da Localweb. O Bling já deu break even, ou seja, ele já dá lucro, já pagou todo o investimento dele, né? E dá um baita de um lucro, né? Porque ele consegue escalar facilmente. E eles viram que é muito fácil ir para o México, porque o México é como se, segundo o artigo aqui mesmo fala, é como se fosse o Brasil na parte fiscal 10 anos atrás. Então, assim, isso eu posso dizer para vocês. Quem faz software fiscal no Brasil, faz software fiscal em qualquer lugar do mundo. A gente, de longe, é o país mais complicado para fazer software fiscal. Então, fica a dica. Se você tem um software que pode escalar, que você, de repente, pode atender em outro país, começa a dar uma olhada nisso aqui, porque às vezes o brasileiro, com a dificuldade que a gente é obrigado a enfrentar aqui, a gente tem um software que é muito robusto e que pode rodar em qualquer outro país, e principalmente na América Latina, né? Então aqui o México virou a Bling, ele falou que vai ter 2 funcionários só para suportar a operação lá do México, e depois, lógico, todo o time do Bling aqui por trás no Brasil, né? Mas que com isso eles vão ganhar muito mercado lá, porque eles vão sair provavelmente na frente, né? O pessoal está investindo agora nessa questão de formalização das empresas lá no México, né? Então eles viram uma baita de oportunidade. Você, como software house, também pode estar olhando isso aqui, né? Mas assim, dá uma olhada nesse modelo da Bling. Eu sei que todo mundo talvez odeie a Bling. Pô, a Bling rouba meu cliente, vem aqui, o cara tira meu cliente, sistema para pôr a Bling porque é barato. Mas eles não são loucos. Se eles estão vendendo o sistema ou dando o sistema, porque tem estratégia por trás disso. Então você, como dono de empresa de software, pensa também numa estratégia de aquisição, uma estratégia que você consiga fazer com que as pessoas na internet queiram baixar e instalar o seu sistema, ou pedir um login, se o sistema for todo web, é mais fácil ainda de você escalar. Ou seja, você tem que ter uma estratégia de aquisição, o cara entrar para dentro, daí sim você começa a oferecer mais serviços para ele, né? Muito interessante esse artigo aqui, vai estar na descrição do vídeo. Vamos para a próxima aqui. Amazon investe em concorrente do ChatGPT. E não é pouco investimento, não. Olha só, a Amazon vai investir 4 bilhões de dólares, né? Ou seja, quase 20 bilhões de reais. Um absurdo de grana, né? Uma startup aqui, Anthropic, que está fazendo um concorrente que ela diz que vai deixar todas as AIs no chinelo, que ela vai ser 10 vezes melhor daí, porque ela também tem um modelo de resposta ali que ela mesmo se treina e que ela tem uma moderação, não precisa de um humano para moderar ela mesmo consegue, com alguns parâmetros, assim, evitar coisas absurdas, né, como a gente viu o que aconteceu no comecinho do ChatGPT, né, até ele ser mais retreinado, né? Mas assim, o que achei interessante nisso? Uma Amazon fazendo um baita investimento, mas você montar uma startup de inteligência artificial virou um negócio bilionário, né? Observa aqui que outras empresas, olha, também vão investir na Anthropic, a Google, Spark Capital, ou seja, ela espera captar mais 5 bi. Ou seja, como que uma startup começa um negócio, daqui a pouco ela já está valendo, olha, 5 bilhões que ela já está valendo, essa Anthropic, né? Com um produto aqui que não está sendo nem muito usado ainda. Eles já têm uma assinatura aqui nesse aqui, o Cloud 2, né? Mas com um investimento desse, é muito caro fazer uma inteligência artificial, mas isso pode dar uma... Ainda mais, por exemplo, na Amazon, que tem a Alexa, se eles incorporam isso aqui na Alexa, que já existe em milhares de lares, você tem uma Alexa realmente inteligente, porque a gente sabe que tem hora ela é um pouco irritante, que ela não entende o que você quer dizer ou dá respostas nada a ver. Agora, você coloca uma inteligência artificial ali, poxa, aí sim ela vira um produto muito legal e a Amazon tem essa vantagem. A Alexa já está em milhares de lares e escritórios, então é bem estratégico para ela fazer um investimento desse porte aqui.
E já que a gente está falando de inteligência artificial, vamos falar um pouquinho do chat GPT, que é o queridinho da internet, né? Essa notícia aqui cita que agora também ele vai conseguir fazer buscas na internet, ou seja, o chat GPT tinha aquela coisa irritante que dependendo do que você perguntasse, ele dava uma resposta bem padrão lá, que ele só tinha dados até 2021, então provavelmente ele não saberia responder aquilo, né? Mas aqui ele cita que agora ele consegue consultar a internet para tentar novas respostas. Eu não sei se isso é um retreinamento automático, se ele começa a ir lá na internet buscar isso aí, isso retroalimenta ele, ou se ele usa isso de forma pontual só para atender aquela resposta que você fez, já que ele viu que na base dele de 2021 ainda não tinha nada. Eu vou falar para você, eu tenho uma birra com o ChatGPT, eu não gosto dele, sabe por quê? Olha só isso daqui, ó. Isso aqui é meu ChatGPT. Fiz uma pergunta simples para ele, ó. Quem é o fundador do projeto CBR? Lógico, sou eu, né? Ele citou um cara aqui, ó, José Cláudio Faria. Eu joguei esse cara no Google, esse cara aparentemente não existe, ou pelo menos nunca existiu na vida do CBR. E ele falou que foi esse cara que fundou o projeto CBR. Como é que ele dá um erro desse? Sabe por que ele erra dessa forma? Porque ele tem que responder algo. O ChatGPT, ele completa os buracos, né? Então, que para ele, se ele não conseguiu achar o nome correto, ele vai inventar um nome, mas ele precisa fazer isso, ele precisa completar os buracos para te dar uma resposta. Aí eu pedi para ele regenerar as respostas. Ele deu uma outra resposta dizendo que não, a CBR não tem um fundador, porque muita gente contribuiu. Aí eu pedi para ele regenerar de novo. O que ele fez? Ele inventou um outro nome, Jean Carlo Oliveira. Então, eu sei que é birra minha, mas isso aqui me deu um descrédito no chat GPT. Eu não sei o quanto eu posso confiar nele, já que ele é um belo do inventor, né? Para ele preencher esses buracos, ele tem que inventar algumas informações. Então, eu acho que tem muita gente usando com sucesso para fazer várias coisas, escrever artigo. Eu tenho usado muito pouco, principalmente até por causa dessa experiência negativa que eu tive aqui com ele, né? O dia que ele acertar meu nome aqui, quem sabe eu volto a dar crédito para ele. Vamos para mais uma bem rapidinho. Olha isso aqui, ó. Jovem de 14 anos lidera a quadrilha de cybercriminosos. Esses caras aqui já estão presos, tá? Isso aqui teve várias notícias, né? Então, olha só, um jovem de 14 anos, ele estava comercializando logins do Exército, da polícia e de várias entidades federais, né? Então, com esses logins, os caras conseguiam entrar lá e pedir mandato de prisão, alterar documentos, né? E esse moleque aqui que fez um software, né? Que no depoimento que ele deu quando preso, que ele fez um software que ele conseguiria, com isso, acessar essas máquinas, né? Provavelmente eles faziam alguma campanha aí forçava algum servidor, alguma pessoa que tinha acesso a esses serviços, ele instalar um Trojan ali na máquina dele para ele conseguir roubar a senha desse cara, né? Então aqui muitas pessoas estavam usando esse serviço dele, né? Eles cobravam aqui de 200 a R$ 1.000 para o cara usar esse banco de dados e foram todos pegos aqui pela polícia, né? Mas olha só, os pais do menor de idade envolvidos devem ser multados por negligência perante o Estatuto da Criança e Adolescência. Um moleque de 14 anos, o que vai fazer com isso? Vai jogar um moleque desse? Vai jogar na cadeia? Acho que no fim tem mais é que contratar ele, dar umas belas palmadas na bunda para ele também parar de fazer coisa errada, né? Mas assim, tem um moleque genial, né? Convenhamos. Olha só essa notícia aqui bombástica, né? Obra em Fortaleza pode parar a internet no Brasil. Como assim, né? Vamos entender melhor isso daqui, olha só. Lá em Fortaleza chegam vários cabos de fibra ótica que ligam o Brasil com o resto do mundo, né? Ou seja, são cabos que passam todo o Oceano Atlântico ali para se conectar com a Europa, com os Estados Unidos, com vários outros países, né? Segundo aqui essa notícia, olha, esses cabos são responsáveis por 99% de todo o tráfego da internet do Brasil. Ou seja, se esses cabos forem rompidos, o Brasil fica absurdo, ou seja, talvez a internet funcione aqui dentro, mas qualquer outro site que se for bater, e os sites hoje usam vários, mesmo uma página aqui no Brasil usa a fonte do Google, usa não sei o que do Facebook, então a página não vai carregar, porque ela vai ficar tentando acessar esses sites remotos, né? Então, olha, imagina o estrago que isso aqui pode gerar, né? E por que isso aconteceria? O governo aqui de Fortaleza está tentando criar uma usina de sinalização que é próximo a esses cabos. E aqui a Anatel ficou em pânico, falou, não, tá louco, vocês não podem mexer nessa região aí, vocês têm um risco enorme de romper esses cabos e a gente ficar... Então eles tentaram embargar a obra,
O governo aqui, eles citam aqui no finalzinho, vou deixar o link da notícia no final do vídeo, eles mudaram a obra para um lado mais longo, ou seja, 500 metros de distância, né? De distância aqui dos cabos, as obras, 500 metros parece longo, mas tanto assim não, viu? E mesmo assim a Anatel está dizendo que há risco ainda, né? Meu governo está dizendo que não, que agora está tudo bem, com essa distância eles podem fazer. Mas realmente, olha, foi ampliada de 40 para 50 metros. Imagine fazer uma obra dessa magnitude, 40 metros dos cabos. Aí sim você ia ter muito risco de ruptura desses cabos, né? Então é uma coisa realmente para prestar um pouco de atenção. Acho que alguém com bom senso não deve deixar isso aqui muito adiante. Big Techs criam coalizão para criptografia pós-quântica. Vamos entender um pouco melhor isso. A gente sabe que toda base de criptografia nossa hoje é baseado em chaves assimétricas, né? Nessa aqui, tudo baseado aqui nesse trabalho do Peter Shor, né? Então são chaves público-privadas, SHA 256, ou seja, todo esse trabalho é um trabalho que hoje, por que ele é seguro? Porque para você quebrar uma chave dessa computacionalmente, ou seja, você fazer um computador tentar todas as opções possíveis, ele vai demorar tantos anos que isso se torna praticamente inviável. Então, assim, se você tiver tempo, ou uma máquina poderosa, qualquer senha pode ser quebrada. O computador vai simplesmente testar todas as combinações até achar uma que dê certo. Só que com a criptografia, com as chaves maiores, chaves de 4096 bits, 2048 bits, quanto maior a chave, mais difícil ela de ser quebrada. Só que não para um computador quântico, né? Esses computadores quânticos que ainda não existem, mas estão para ser lançados, eles vão ser muito, eles dizem assim, coisa de mais de 100 vezes mais rápido que os computadores atuais. Então um computador desse conseguiria vencer por força bruta, no intervalo de tempo razoável, essas chaves criptográficas que a gente tem hoje em dia. Então essas Big Techs já estão pensando, o artigo aqui não cita nada do que eles pretendem fazer, mas eles já têm que bolar algum desafio matemático que talvez seja impossível de ser quebrado por esse computador, ou que ele demore tempo também demais para conseguir quebrar um desafio desse, né? Mas isso é uma complicação, porque uma hora que essas máquinas começarem a rodar, qualquer chave vai poder ser quebrada, inclusive chaves de governo, chaves que são que protegem informações muito sensíveis, né? Então esse pessoal aqui que é os governos, essas big techs, já estão preocupadas com isso. Esses computadores quânticos, né, agora que eles existirem, eles podem representar um risco para a questão da criptografia. Bom, para a gente fechar o vídeo, vamos dar uma olhada no calendário, nosso calendário de eventos, né? A gente vê aqui que já está lançado os Papos Prosa CBR de terça e quinta, e a gente vai ter Embarcadero Conference na quarta, a CBR vai estar lá como patrocinador. Vamos dar uma olhada em tudo isso daqui. Bom, mas antes, queria falar para vocês isso aqui, olha, acho que a gente mandou para vocês por e-mail semana passada ou retrasada, essa promoção da Tectoy, uma promoção, cara, imperdível. Olha só, olha se não é imperdível. Uma impressora Q4 que tem TH, serial, USB, todas as portas, uma impressora super robusta, por R$ 360. Tudo bem que você tem que comprar um pacote de 10, mas você ganha mais uma ainda, ou seja, você vai pagar 3.600 em 11 impressoras, né? Então, assim, e dá uma olhada nas outras ofertas. Esse D2 aqui, que já tem impressora duas telas, 1.100, comprando 5 peças, né? Então, são promoções muito agressivas mesmo, cara. Olha só isso, assim, eu acompanho o mercado de automação há algum tempo e eu nunca vi preços tão agressivos, tá? Então, se você ainda não conhece a Tectoy, eu vou deixar o link na descrição para você falar com a Rafa, que é a executiva de vendas de internet da Tectoy. Faz um cadastrinho ali com ela te passa os valores certinho, ela vê a questão de cadastro, de parcelamento, o que dá para fazer com você. Tem alguns combos aqui também, tá vendo? Impressora com leitor, impressora com gaveta, né? Então tá bem interessante essa promoção aqui. Eu vou deixar o link para essa imagem, para você ver todas as opções, e você clicando aqui, ó, você vai falar com a Rafa pelo WhatsApp e já vai fazer a sua venda, beleza? Vamos dar uma olhada agora nos eventos. Como a gente falou, quarta-feira vai ter Embarcadero Conference. A CBR vai estar lá como patrocinador, né? Então, o Embarcadero Conference é um evento super famoso, né? Muito tradicional. Aqui, olha, eles esperam mais de 500 participantes, né? A gente, quando fez o dia da CBR, a gente se espelhou muito neles, a gente se espelha até hoje. A gente vai lá para beber da fonte,
colher várias ideias. Então já está toda a agenda deles aqui, com todos os palcos, né? Eles estão aqui, acho que com 6 palcos, se eu não me engano. Então, você clicando aqui, você vê todos os palestrantes. Vários desses palestrantes vão falar de ACBR. Alguns consultores do ACBR vão ser palestrantes do evento. E o ACBR é um dos patrocinadores da Embarcadero Conference. A gente vai estar lá. Então, aqui estão os palestrantes. Você vê muitas figurinhas carimbadas da comunidade, né? O Landerson, a Cileide, o pessoal muito bacana aqui, o Vinícius do Horse, né? O Gabriel, ó, o Alexandre aqui, nosso consultor, né? Então vai ser muito bacana esse evento. Quarta-feira a gente está lá, o Gabriel, o Jaques, o Muca, o Kelvin, olha só, imperdível mesmo essa galerinha aqui, ó. Então a gente tem a gente tem um voucher de desconto, se você ainda não fez inscrição, quiser ainda dá tempo. Eu vou colocar na descrição desse vídeo o nosso voucher de desconto, se não me engano dá 10% de desconto. E aqui estão os patrocinadores. Putz, não está o logo da CBR, mas a gente está lá como patrocinador. Acho que faltou atualizar a página deles aqui. Mas sim, a gente é um dos patrocinadores do evento. Legal? Vamos ver agora o que a gente vai ter no Papo Pro. Na terça-feira, mais conhecida como amanhã, vamos falar sobre Control Pay. Control Pay é um TEF da PayGo que é totalmente web. A transação nasce na web, ou seja, você usa uma API REST do Control Pay para você criar uma transação de pagamento e ainda há a possibilidade de você fazer essa transação descer para o PC. Como isso, Arnaldo? Tem um clientezinho, um cliente Windows que vai instalado ali naquele PC, esse cliente é ligado no PINPad, então isso é muito legal, você pode ter um sistema web e fazer um pagamento presencial lá no PDV. É só você instalar o cliente Windows, deixar tudo configurado, tudo ligado, e esse cliente Windows vai ficar batendo na fila lá do terminal do Control Pay que você configurou. Então tudo configuradinho, sobe o cliente, ele faz a transação com o pagamento, devolve para o Control Pay que devolve para a sua aplicação web. Então, se você tem aplicações web ou remotas, o Control Pay é o TEF que você procura. A gente vai falar um pouquinho sobre ele amanhã, no Papo Pro CBR, às 10 horas, com os nossos especialistas lá. O Antônio e o Pedro vão estar com a gente lá. Eu também devo participar. Quinta-feira, vamos fazer um review da Embarcadero Conference. A Conference vai ser na quarta. Então, quinta-feira, 10 horas, já vamos juntar o pessoal. Vamos ver se o pessoal vai estar de ressaca pós-rap ou não. Mas aproveitar que as informações vão estar quentes, todo mundo com a coisa fervilhando na cabeça, vamos ver se a gente consegue reunir o maior número de pessoas que esteve na conference, ou até mesmo palestrantes, para fazer essa edição aqui do Papo Pro na quinta, para a gente fazer um bate-papo de como foi, o que a gente achou legal, o que funcionou, como que foi a energia do evento, né? Então vai ser um papo bem descontraído, mas para a gente trocar a figurinha aí de o que o pessoal achou da Embarcadero Conference. Quinta-feira, às 10 horas, no Papo Pro CBR. E para fechar esse vídeo, lógico, vamos falar de novo do dia da CBR, porque a gente entende que isso aqui é um evento que pode fazer a diferença na sua empresa, pode fazer a diferença na vida de você programador, na vida de você gestor, de você gerente, porque o conteúdo das palestras que vão ser entregues lá, as empresas expositoras que vão estar oferecendo parcerias estratégicas para a sua empresa, podem determinar o rumo de 2024 para onde você vai estar. Se você vai estar na frente da concorrência. Aliás, isso aqui é muito legal, porque você conhece pessoas que fazem, têm empresas semelhantes à sua, mas do Brasil inteiro. Então eles são concorrentes, mas estão lá do outro lado do país, né? Então é muito legal trocar essa experiência, ver como que eles estão resolvendo problemas do lado de lá, como que eles fazem, o que vira, o que não vira, quanto estão cobrando, como que eles fazem. Né? E assim, os palestrantes são um show à parte. A gente selecionou a dedos os palestrantes, a gente sabe que eles vão realmente impactar, você vai sair mexido de lá, dependendo da palestra que você escutar. Se você quer conteúdo mais técnico, vai ter um banho disso. A gente vai ter esse palco redondinho aqui, a gente vai ter 3 palestras simultâneas o dia inteiro, conteúdo técnico, para você levar seu notebook, codar, depois no final tirar dúvidas ainda com o palestrante, sair de lá e já, poxa, vou implementar o Pix, já sai de lá com conhecimento para implementar o Pix. Ou seja, vai ter muita coisa para você, é um dia muito intenso, um dia no mundo do ACBR. Pessoal, obrigado pela audiência nesse vídeo, uma ótima semana para todos vocês. Prometo manter a consistência aqui, toda segunda gravar, dá um trabalho para a gente, mas é muito importante para o ACBR esse trabalho, né? Então prometo um esforço redobrado aqui para não deixar de gravar para vocês o vídeo notícias. Espero que tenham gostado. Valeu, pessoal, até o próximo.